Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui da nossa Academia do Farmacêutico. E hoje a gente tem o prazer aqui, a alegria de receber uma doutora ilustre e também internacional, que é a doutora Cláudia Bovo. Isso mesmo, hoje ela reside hoje nos Estados Unidos e vai contar para a gente um pouco melhor sobre isso mais para frente. Eu queria só começar, Cláudia, lhe agradecendo, aproveitar aqui esse momento para dizer muito obrigado por você ceder esse tempo para a gente, compartilhar a sua jornada. A gente fica muito grato, muito feliz por isso, tá bom? Então seja bem-vinda aqui à academia. E Cláudia, aí você já se apresenta, eu vou te pedir o seguinte, conta pra gente, como de costume, como é que você chegou na farmácia? Por que você cometeu essa loucura de fazer farmácia? Como é que foram os seus primeiros anos, seus primeiros passos? Compartilhe um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E como que eu cheguei na farmácia? Aos 17 anos, acabou o segundo grau, e eu queria já iniciar a faculdade. Já com 17 anos, não sabia o que fazer. E gostava muito da área de saúde no segundo grau, especificamente biologia. A área de biologia, que era um professor que eu lembro chamado Sérgio, eu adorava a aula desse professor Sérgio. Era a aula assim, que eu mais me dedicava. E aí eu fui buscar alguma coisa na área de saúde, não queria medicina, por causa que eu nunca tive perfil para hospital, e aí fui ver farmácia. Eu não sei por que farmácia, mas porque tinha a ver com a questão saúde. Só que aí caí no primeiro ano da faculdade a questão química. Só química, quase desisti, mas não desisti, continuei fazendo. Era uma faculdade integral, que há 23 anos atrás só tinham, na época que eu me lembre, três faculdades, que era a que eu fiz, a Oswaldo Cruz e a USP, fiz Camilo Castelo Branco. E acabei fazendo os estágios, algumas coisas, e o meu primeiro trabalho, minha primeira atividade na farmácia foi a farmácia de manipulação. Nela aprendi muito, para quem quer ser farmacêutico clínico, entender de substância, entender de patologia, é a farmácia de manipulação. Foi muito rico assim, a minha experiência, fiquei lá 6 anos, acabei me desgastando um pouco, porque é bastante pressão, né? A gente passa por muita coisa dentro da farmácia de manipulação. Isso há 20 anos atrás já era pressão, imagina agora, com toda a exigência que tem, né? A questão de vigilância, tudo. Hoje eu acho que a farmácia de manipulação perdeu um pouco a sua essência, porque já não é mais manipulação, virou uma mini fábrica, né? Por tanta exigência, então perdeu aquela questão artesanal do negócio. Porém, ela é necessária, não tem jeito. E aí acabei caindo num anúncio de jornal, que na época ainda era anúncio de jornal, né? Porque quando eu fiz faculdade não tinha internet. Hoje o pessoal tá super bem assessorado, porque não tinha Google. Eu sei que eu vivia dentro da Bireme. E hoje tá fácil. Você clica no Google, você acha praticamente tudo, você tem trabalhos. Então, assim, na época nem tinha internet. E aí foi um anúncio de jornal. Eu ainda trabalhava numa outra farmácia de manipulação, e eu estava cansada dessa área um pouco, desgastada, né, também trabalhar de final de semana, eu queria mudar essa questão, queria mais tranquilidade, já tinha 6 anos trabalhando, e na época ainda podia até dupla responsabilidade, eu lembro que eu também tinha uma responsabilidade em drogaria, e aí acabei
caindo num anúncio de jornal de farmacêutico para transportadora. E mandei meu currículo, fui chamada para entrevista. No meu currículo não tinha nada de experiência nessa área, e eu acho que naquela época não tinha profissional também com experiência nessa área, e foi um desafio para mim. Fui contratada e não sabia nada, não sabia o que eu estava fazendo ali, só que eu queria trabalhar numa área diferente. E aí acabou acontecendo uma auditoria na época de um grande operador logístico. Esse empresário dessa transportadora, ele só contratou um profissional farmacêutico porque esse operador logístico, na época, exigiu. Não era nenhuma regulamentação, não era exigido por lei que tivesse farmacêutico em transportadora. Hoje já é, naquela época não. E esse operador logístico exigiu que a operação dele fosse cuidada por um farmacêutico, e ele acabou me contratando. E eu fui atrás de conhecimento para saber o que eu faria dentro da transportadora, como que eu o ajudaria dentro da transportadora. Aí montei um grupo de trabalho junto com o Conselho Regional de Farmácia e outros profissionais que já estavam atuando também em transporte, na época Cometa, Transportadora Ramos. E aí iniciou o trabalho dentro da transportadora. Nessa transportadora, acabei passando por outras, passei por muitas auditorias, conheço a grande maioria dos laboratórios farmacêuticos, passei por auditoria que eu já saí chorando, de nervoso, de cansaço, de exigência, hoje muito mais. Fiscalização da vigilância sanitária também, hoje é pesadíssima. A última foi há um ano atrás, que eu passei aí em São Paulo, pela Vigilância de São Paulo, cada vez mais exigente. E, na realidade, na época, quando eu fui fazer farmácia, é tão surreal, porque na época ninguém se conhecia essa profissão, né? O pessoal não entendia, achava que qualquer pessoa que estivesse atrás do balcão de uma farmácia ou de uma drogaria fosse um farmacêutico, balconista, e não. Aí perguntavam para mim: nossa, mas você vai trabalhar em drogaria? E eu falava, na época eu não tinha noção também de quão grande é a nossa área de atuação. Eu falava, vou trabalhar em drogaria, né? E eu gostava de atendimento ao público, sempre gostei e me interessava com aquela situação, e gostava da área de saúde, gostava de entender de doenças. Cláudia, isso que ano, hein? Se você puder compartilhar com a gente. Olha, eu entrei na faculdade em 1992 e me formei em 1997. Foram 4 anos de faculdade integral. Isso foi em 97. Ah, olha só. A gente, historicamente aqui no Brasil, a gente tem uma chegada, o farmacêutico começando a voltar para a drogaria 95, 97. Então, você pegou exatamente essa época, né? Que 97. foi uma época mais dura de fiscalização, porque farmacêutico era obrigatório. 98. Farmacêutico era obrigatório em drogaria, mas não era muito fiscalizado. Então, não. Tinha gente que só assinava, não era o horário integral. E você pegou exatamente essa retomada, né? Exatamente. Na época eu lembro que baixava bastante fiscalização. E, por exemplo, né, a gente assinava, às vezes eu tive essa oportunidade de que podia, na época, assinar 2 drogarias. E, às vezes, a gente não estava lá, realmente. A gente ou tinha dado uma saída, ou tinha feito eu não estava lá. Eu lembro que, às vezes, eu estava próximo, eu chegava lá, o fiscal estava lá. Era um pânico. Depois, assim, eu fiz acho que isso umas 2 vezes, aí depois a fiscalização pegou pesado, aí depois não podia mais, a questão de dupla responsabilidade foi tirada, mas era ruim, sim, não era uma coisa legal que o pessoal fazia. Eu tinha amigos que tinha 4. Uau! Ou seja, era só o nome, né? Exato. Era só o nome. A gente mesmo não valorizava essa questão, né? Então era complicado mesmo. Eu peguei bem essa transição. Mas aí, na hora que você chegou na logística, também não era obrigatório, né? Não era obrigatório, não tinha questão de horário ainda, não definido, ainda estava tudo muito, assim, o pessoal ainda não sabia direito como que ia ser essa questão da atuação do farmacêutico dentro da assistência farmacêutica na logística, né? Então, não tinha. Então, eles contratavam, que nem quando eu entrei na transportadora, eu cumpri horário integral, né?
E aí hoje aí em São Paulo é diferente, né? Em São Paulo, em Minas, não sei como que é. Eu falo por São Paulo que é a minha experiência, né? Que eu sou meu CRF é de São Paulo. Hoje em São Paulo, se não mudou a lei, eu acredito que não tenha mudado, porque como eu faço parte da Abralog e da Anfarlog, não recebi nenhum informativo de mudança de lei. Hoje o farmacêutico ele atua em transporte 4 horas diárias mínimas, então são 20 horas semanais. Então ele consegue ter uma dupla responsabilidade em transporte, desde que não tenha armazenagem. Se tiver armazenagem, já é o período integral do funcionamento da empresa. Porque se você tem o produto lá armazenado, você tem que ter o farmacêutico assistindo aquele produto em período integral. Se for 24 horas, você tem que ter ciclos de farmacêuticos dentro da empresa. Agora, o transporte, você consegue 4 horas diárias. Com um mínimo de assistência 20 horas. Maravilha. Uma coisa que eu fiquei curioso, você fez uma transição de carreira, não é? Então, você estava... em farmácia de manipulação. 6 anos na manipulação? Acho que você ficou 6 anos. Fiquei 6 anos em manipulação. E aí, num dado momento, no anúncio, você fala, vou para logística. Vou para transporte. Oi? Vou para transporte, nem tinha a palavra logística. Logística já é Nutella. Eu não me recordo dessa palavra 20 anos atrás, pelo menos na nossa área. Legal, vou para transporte. E eu não sei, talvez, eu não sei se era casada na época ou não, enfim, se tinha... Já era casada. Já era, ou a família, eles não chegaram para você e falaram assim, ô meu bem, sabe, será? Ou não? De uma farmácia. Como é que foi essa transição para você em casa? Em casa, foi tudo bem? Graças a Deus, sempre foi assim, sempre foi tranquilo em relação às minhas escolhas de profissão, assim. Na realidade, que nem o meu marido, ele, na época hoje é ex-marido, né, porque eu sou casada pela segunda vez. Ele falava que eu tinha que fazer aquilo que fosse melhor para mim, que eu me sentisse bem. Né? E eu falava como eu queria realmente mudar, né? Que eu queria trabalhar em outra área, porque eu estava muito desgastada da área de manipulação, porque eu passei por uma fiscalização da vigilância sanitária que me deixou um pouco traumatizada. Eu falei, eu não quero mais isso, porque a gente faz, nunca tá bom. E aí de repente, eu mudei para a área de transporte. Eu caí dentro de uma transportadora perto da minha casa, a 2 quilômetros da minha casa. Então, assim, aí eu comecei e eu gostei, eu me apaixonei por aquilo, porque eu comecei a conhecer o operador logístico na época que era, como eu já tinha te falado, da Unidox, que hoje é a DHL, né? Um dos maiores operadores logísticos do mundo. E foi, assim, um aprendizado para mim de tanta coisa, de tantas pessoas, de tanta questão de qualidade, de entender realmente o que é a logística farmacêutica, porque assim, as pessoas nunca tiveram noção, né? Sempre se preocuparam com a fabricação e com a dispensação. O meio do caminho ficava abandonado, e era abandonado realmente, até começar a regulamentação em cima da área, que é o mais importante, porque você exige tanto da fábrica, tanto de desenvolvimento, tanto de pesquisa, e se você não cuida desse meio do caminho aqui, tudo aquilo que foi feito na fábrica é perdido, aí não chega na dispensação corretamente. Então, assim, o paciente, se você não tem esse meio do caminho aqui sendo cuidado, esse intermediário aqui, o paciente lá na ponta não vai tomar um medicamento de qualidade. E aí, graças a Deus, essa parte do meio do caminho foi vista e hoje ela é regulamentadíssima, tanto que nós temos a RDC 304 hoje, que só fala da área de distribuição e logística. Está super em alta, ela saiu final do ano passado e a conversa dos nossos grupos de trabalho é da 304 a 360. Fantástico, Cláudia, fantástico. E aí vem cair nos Estados Unidos. Sentido, né? Faz todo sentido. Você produzir com qualidade, assegurar essa qualidade nesse caminho, nesse trajeto, não é? E assegurar, exato, continuar assegurando na dispensação. Na dispensação. Teve uma... Essa é a finalidade, né? Teve uma época que eu trabalhei num laboratório chamado Laboratórios Baldatti. É uma indústria italiana, conhece? É aqui na Vila Mariana, ali, Vila Clementino. E eu fiquei talvez uns 3 ou 4 meses, todo santo dia, fazendo análise da estufa. Então a gente colocava os lotes na estufa, uma estufa a 30 graus e outra a 40 graus.
e todo dia eu pegava um pouquinho e ia fazer os testes e tudo mais. É impressionante, um dia faz diferença. Quer seja a 40 graus faz muito mais, mas quer seja a 30 ou 40, um dia faz diferença. Então imagina pegar um trajeto onde você não tem a tranquilidade, vou chamar de tranquilidade, que deve ser essa palavra, de que o medicamento está indo na temperatura certa, né? Exato. E é o principal, é o nosso principal range dos estudos e das discussões na área de logística, né? O ponto principal que mais é discutido e que mais se tem cuidado hoje é a questão da temperatura e da umidade, que é o que você deixa de ter a qualidade do produto. Caso você tenha uma excursão, por exemplo, num trajeto, e você perca um produto perecível de 2 a 8 graus, muitos deles oncológicos, né? E aí o produto não chega numa condição adequada para administração no paciente, e como que esse paciente vai tomar esse produto, né? A pessoa que está fazendo um ciclo de 21 dias aí de quimioterapia, né? Se aquilo não estiver fazendo efeito. Então, assim, é uma coisa muito crítica. Então, a questão da temperatura e umidade é o nosso ponto mais crítico na área de transporte, logística e distribuição de medicamento. Hoje a RDC 304, praticamente, ela fala só disso, mapeamento térmico, mapeamento de rota, de transporte, é o que a gente mais fala hoje em dia. Que legal. E, Cláudia, conta um pouquinho pra gente agora esse momento novo aí que você está vivendo, na Flórida. Vim pra cá, vim pra terra do tio Sam. Então, essa minha transição para os Estados Unidos é o seguinte. Meu marido estava aqui já fazia um ano, né? Trabalhando, estava bem, tudo. E eu em São Paulo, trabalhando também bem. E aí, o que me veio na cabeça? Né? A gente separado de corpos, mas não de coração. E estava muito difícil essa relação à distância, né? Porque relação à distância sempre é muito difícil. E aí eu fiquei pensando, porque eu não tenho filhos, né? Então, a gente faz um casamento sem filhos, foi uma decisão que eu fiz, não porque eu não posso, mas porque eu não quis mesmo. Então, como eu não tenho filhos, eu falei assim, por que não me dar essa oportunidade de ter uma experiência internacional, num lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, estudar o inglês, né? Sempre estudei inglês aí no Brasil, mas como você não pratica, você não tem a fluência, porque assim, gente, quem faz inglês no Brasil pode continuar fazendo, que é sempre bom, mas é outra coisa quando você vem parar nos Estados Unidos ou qualquer lugar que fala inglês. Você acha que você fala, e quando você chega aqui, você não fala. Você só trava. E aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, por que não me dar essa oportunidade? Já passei dos 40 anos, eu acho que eu já devia ter feito isso antes, hoje eu penso nisso. E aí eu falei, não, eu vou para lá passar uma temporada. Só que eu queria vir para cá de uma maneira correta, né? Não queria só passar 6 meses, quero ter tudo visto e ir embora. Eu queria ficar aqui e ter uma experiência real. E aí eu fiz todo um estudo de visto, de como que eu poderia imigrar para cá de uma maneira correta e ficar aqui tranquilamente e, de repente, poder atuar na minha área, né? Eu acho que sonho é sempre sonho, a gente tem que ir atrás dele. E aí eu vim para cá, antes eu vim conhecer o lugar, conhecer as pessoas, acho que umas 2 vezes, gostei muito. E aí voltei para o Brasil, fiz o estudo aqui de como eu poderia expatriar, o pessoal fala expatriar, né? Para cá de uma maneira correta, com visto, tudo certinho, poder ter tranquilidade. Fui numa empresa, fizemos uma entrevista, e eles falaram que eu podia aplicar pela minha profissão. E aí eu apliquei pela minha profissão, porque a imigração, nesse visto que eu tenho hoje, que é o EB2NIW, New Interesting Waiver, é uma profissão de interesse nacional, e eles estão buscando muito profissionais, não só da minha área, de várias áreas. E tem alguns requisitos que a imigração pede, que são 7, eu cumpria 6. E aí eu apliquei para esse visto, né, é um trabalho, não estou falando que é assim simples, não é barato, não é fácil de montar, porque você tem que juntar muita documentação. Aí apliquei para esse visto, a gente deu a entrada, em 60 dias saiu minha autorização de trabalho, saiu minha autorização de viagem. E aí eu vim para cá, estou gostando,
Já recebi uma oportunidade de trabalho, essa pandemia só deu uma atrapalhada, mas tudo vai voltar ao normal e eu já estou trabalhando na minha área aqui nos Estados Unidos, na área de logística farmacêutica. Uma empresa brasileira que está abrindo uma filial aqui em Miami e eu fui convidada para trabalhar com eles. Fui para o Brasil, voltei faz uma semana, fiquei um tempo aí no Brasil a trabalho, só que a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas eu tenho fé que tudo vai voltar ao normal. Mas, assim, a experiência é válida demais, assim, quem tiver oportunidade, eu acho que vale a pena mesmo, porque, assim, eu vim para cá sem saber falar inglês, e é um bloqueio tremendo, porque você, que nem eu falei ontem, até falei ontem pro meu marido, eu falei assim, se eu falasse fluentemente o inglês, eu falaria para você que eu nunca mais voltava pro Brasil, só passeio para ver a família e ver os amigos, claro, porque eu amo o meu país. Mas, assim, a questão segurança aqui, gente, é muito diferente. Tem um monte de problema, não é um paraíso, que, né, tem gente que acha que isso aqui é um paraíso na Terra, acho que não existe paraíso na Terra, mas eu acho que o ponto fundamental de diferença entre Brasil e aqui onde eu moro, não conheço todo os Estados Unidos, conheço alguns lugares, mas aqui onde eu moro, que é a Flórida, é a segurança. É a segurança. A segurança é uma coisa, assim, surreal. É muito diferente do Brasil, por exemplo, né? O Brasil é perigoso, né? Infelizmente, o Brasil está muito perigoso. Mas quem tiver oportunidade, eu falo, venha e faça, porque vale muito a pena. Que legal, Cláudia. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido trabalhar, de estar trabalhando. Trabalhei um mês sem parar já fui para o aeroporto, já conheci Miami, conheci Fort Lauderdale, o terminal de cargas, assim, Porque eu enchi de vida de novo. Que massa, parabéns, que massa. Você nessa empresa nova, qual que é o seu papel ali? Como que vai funcionar isso? Porque agora eu entendi que deu uma paralisada por causa da Covid. Deu uma parada, porque como os voos, né, todas as companhias aéreas estão meio paradas por causa da pandemia, então as operações estão todas diminuídas, né? E aí você vai enviar produto para o Brasil ou você vai receber? Os dois. Os dois. Vamos fazer os dois e vamos fazer o cross-docking aqui também. Cross-docking é uma armazenagem temporária, né? Transferência de carga. Vamos fazer toda a operação logística, tanto de produtos aqui, como produtos daí para cá, como daqui para lá. Entendi. E o hub de vocês vai ser Miami, então? Miami, lá em Doral, é como se fosse um município, né, de Miami ali. Uhum. É onde fica a maioria dos operadores logísticos de todo tipo de carga ficam ali, é um centro logístico, né, perto do aeroporto de Miami, que é um ponto estratégico, né. Sim. Puxa, uau, que legal. Que massa. E área de qualidade, né? Porque, assim, uma curiosidade para os farmacêuticos aí que nos assistem, a área de logística farmacêutica, com um profissional farmacêutico na logística, aqui nos Estados Unidos não é requerido pelos órgãos reguladores, que aqui é o CRF daqui e o FDA, né? Porém, o FDA, ele nos dá a oportunidade para aqueles operadores logísticos que querem se certificar na parte de qualidade, 2 selos. E esses 2 selos, quando você vai fazer uma auditoria desses selos, para você ganhe esses selos de qualidade, ele acaba exigindo um profissional de qualidade, não necessariamente um farmacêutico, mas tem que ser um profissional que tem expertise em qualidade. E aí é esse ponto que a gente está chegando. A gente quer chegar aqui nos Estados Unidos e mostrar que essa área é uma área do profissional farmacêutico, né? Então, a gente vai ser, se Deus quiser, aí pioneiro nisso, e a gente vai implantar toda a questão de qualidade e mostrar que é nossa área também aqui nos Estados Unidos. Porque o farmacêutico aqui é muito bem visto, viu, gente? Muito bem visto. Um profissional farmacêutico aqui é muito bem remunerado. Eles ganham de 8 a 12 mil dólares por mês, trabalhando em drogarias. Isso é em drogaria, num Walgreens, né? numa CVS? Walgreens, CVS, qualquer drogaria. Aqui as drogarias são gigantescas, aqui é tipo um mercado, né? Totalmente diferente aí do Brasil. Me tira uma dúvida, 8 a 12 mil dólares, vive mais ou menos com quanto aqui no Brasil?
Quanto que isso representaria? Não fazendo a conversão real dólar, mas para você que morou em São Paulo, quanto seria uma equivalência desse? Você tem ideia disso? 10 mil reais? Quanto que... Mil? Esse valor aqui, como se compararia aí o Brasil? Tem que fazer conversão. Um farmacêutico, se fosse igual no Brasil, a mesma valorização nos Estados Unidos para o Brasil, um farmacêutico estaria ganhando aí uns 22 mil reais. Legal. E a nossa realidade aqui é 86% dos farmacêuticos, 86%, ganham até 5 mil reais. Uhum. Essa é a realidade aqui. Sim, eu sei. Eu sei. Assim, eu não posso reclamar, Inácio, porque assim, eu trilhei uma carreira bem legal, eu tenho um nome no mercado, então assim, o pessoal da área de transporte e logística me conhece bastante, porque são muitos anos também, né? Então, graças a Deus, eu consegui conquistar um patamar bem bacana na minha área, assim, né? Mas, assim, o que eu fiz de ter... Não é largada, eu não larguei, eu me desliguei da empresa bonitinho, deixei tudo certinho. Antes de sair da última empresa, eu entreguei a licença sanitária na mão do dono da empresa, está aqui, sua empresa está habilitada. Já deixei um farmacêutico para ser contratado, para ele não ficar sem ninguém. Então, assim, mas eu deixei uma carreira brasileira de 14, 15 de logística, mais quase 23 anos de farmácia, para vir me aventurar nos Estados Unidos, e assim, eu não me arrependo. Não sei se eu vou voltar, morar no Brasil, ainda não tenho essa resposta para lhe dar, não pretendo, mas tudo pode acontecer, a gente não sabe. Mas se tudo voltar ao normal, se essa pandemia nos deixar, porque a gente não aguenta mais isso, né, essa pandemia aí mundial, porque não é um problema só no Brasil, é no mundo, mas que vai passar, se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal, e eu voltar ao meu trabalho que eu tinha iniciado há 2 meses atrás, é o que eu queria para minha vida, né, assim, trabalhar num país de primeiro mundo, sendo bem remunerada. Eu não estava nem preocupada com a remuneração agora, eu queria ter experiência internacional, eu queria ter a oportunidade de colocar no minha grade curricular a minha experiência internacional. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, de estar morando aqui, é diferente. Os meus pais, até hoje, eles já estão aceitando bem, né, já fez um ano que eu estou aqui, morando. Até tive há um mês atrás com os meus pais. No começo foi bem difícil, minha mãe não aceitava a distância e tal, né, porque eles não têm facilidade de ficar voando, um voo de muitas horas. Mas, assim, vale muito a pena. E a diferença é muito grande, realmente. O farmacêutico aqui, ele é clínico, ele é realmente visto como um profissional de saúde. As pessoas se consultam com o farmacêutico no balcão da drogaria. As receitas são aviadas certinha. Tem muito medicamento que é vendido no supermercado, mas tem uma farmácia próxima àqueles medicamentos. Não é assim, a pessoa fala, vende medicamento de qualquer jeito aqui. Tem algumas coisas que não é tão perfeito, lógico, né? Não existe perfeição. Mas, assim, o profissional de saúde aqui é muito bem valorizado. Eles fazem exames a cada 2 anos de reciclagem para poder atuar no balcão da drogaria. Eles fazem parte do corpo diretivo de dentro de hospital, na parte de equipe multidisciplinar, na parte de dose unitária. O médico passa a doença, para você ter ideia. O médico fala, esse paciente tem, sei lá, problema do coração. Quem passa o medicamento não é o médico. Isso, dá o diagnóstico. O médico fica bom em diagnosticar, né? Exato. E quem dá a medicação, quem passa quem dá a prescrição é o farmacêutico. Aqui é assim. Para mim faz todo sentido. Muito. Você estuda o diagnóstico, você estuda o medicamento e combina. Equipe multidisciplinar realmente. E aqui você vê, muitas pessoas se formam na área de saúde aqui, porque são profissionais muito valorizados. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos. Então, é muito diferente realmente a valorização do profissional de saúde aqui nos Estados Unidos.
Isso é só quem vê para crer, viu? Porque só falar você não acredita, mas é real, é real. Uau. Cláudia, a gente vai chegando ao fim. Eu quero te Tá bom. agradecer demais. Eu estou muito feliz por você ter aceitado, de verdade. Imagina, eu que tô. Tem E muita história. Eu podia ficar aqui horas a gente conversando. tem que gravar a parte 3, a parte 4, gravar Aham. 27, porque eu vi três momentos que, eu não sei se pode ser coincidência, o tempo da nossa entrevista e tal, mas três momentos que eu acho incríveis. Um é quando você está disposto a trabalhar num lugar onde não parecia ser um lugar muito legal, que era a drogaria. Pô, você vai trabalhar em drogaria? Ué, ok, atendimento para mim, tudo bem e tal. Depois você passa por uma outra escolha, que é ir para transportes. Então, numa época super embrionária, onde você teve que correr atrás, ou seja, você não tinha um manual, você não tinha a RDC 304, você teve que ir no CRF e provavelmente o CRF também não tinha as respostas, né? Era um Não. momento de construção. E agora você chega num terceiro momento, pelo menos aqui pela nossa conversa, num país diferente, numa língua que você não dominava, que você ainda está estudando essa língua, e hoje você trabalha numa empresa dentro da sua área, não é? Próximo aí à sua casa, e numa empresa inovadora, numa empresa, sabe, é claro que tem um papel de logística, mas, sobretudo, uma empresa na vanguarda, pensando diferente, Isso é fazendo diferente. relações diferentes, não é? E olha que loucura, né? Uma empresa brasileira levando um conceito para fora de se ter um farmacêutico de maneira regulamentada, sabe? E Exato. profissional, não é? Então, eu vi você em três momentos aqui, como, sabe, abrindo fronteiras mesmo. Então, parabéns pela farmacêutica que você é, pela pessoa que você é. Você Obrigada. melhora o mundo. Você melhora o mundo, Cláudia. Obrigado demais, viu? Obrigada. Eu que estou muito feliz. Agradeço por tudo, pelos elogios. Obrigada. Show de bola. A gente se vê em breve, então roda a vinheta.